Ontem saiu alguns boatos de Neno, Gamarra, de Neno Vitória, Gamarra também. Bom, não passa de boato. O do Gamarra também? Também, não tem ainda clube interessado, mas ele tem o contrato de empréstimo dele até 31 de dezembro e o Cruzeiro vai tentar. Hoje, depois, outra que também foi, assim, né? Eu vi em Twitter, então, depois para poder apurar, de um possível interesse do Atlético Paranaense no Lautaro Dias. Cara, eu acho que também passa mais de boato. Boato eu acho também. que também não interessa ao próprio Lautaro, né? Querendo ou não, o Atlético Paranaense na Série B é péssimo mercado para a maioria desses jogadores. A situação do Gamarra, sim, o Gamarra ele não deve ser aproveitado, né? A gente tem informação de que o Cruzeiro está sim no mercado, o Cruzeiro procura um zagueiro canhoto para atuar justamente ali, para ser uma opção melhor, mais segura, mais confiável. Então, a situação do Gamarra deve ter algum desprendimento nessa janela. Ele deve ser, sim, ou reemprestado para algum clube, ou retornar ao Atlético Paranaense, enfim. Alguma coisa nesse sentido deve acontecer. O Vitória, até então, não tem nada de oficial, não tem nada de proposta, não tem nada de procura. O Vitória ele é o grande time nessa janela, por quê? Porque o Vitória ele é o time, ele já anunciou que vai fazer um pacotão de dispensa. O Vitória deve dispensar aí, nos próximos dias, de 6 a 8 jogadores. Tem muito atleta deixando Vitória, a gente até trouxe alguns nomes ontem, o próprio Elton Rato é um desses jogadores, com certeza tem mercado de futebol brasileiro, o Janderson, que foi artilheiro do Vitória no começo da temporada. Então, com essas saídas, algumas chegadas devem acontecer, e o Vitória passa a ser o clube que está na Série A, precisa de jogadores, então ele é um alvo dessa janela para essas especulações. Mas em relação aos jogadores do Cruzeiro, de Neno, Gamarra, próprio Lautaro, com o Vitória neste momento não tem nada, tá? Não tem nada, não tem negociação em andamento, não tem nenhum tipo de conversa no sentido de empréstimo, nada disso. E a gente já discutiu até na rádio, né, se isso poderia ser bom, se isso poderia ser ruim. Especificamente no caso do Dineno, eu não gostaria. Eu não acho que o Dineno caberia. Seria interessante para o Cruzeiro perder o Dineno agora, para um time em que ele não vai ter uma estrutura boa, onde ele não vai ser bem aproveitado, porque o Vitória realmente tem uma situação muito complicada. O planejamento esse ano está bem ruinzinho, o próprio Carpini está tendo dificuldades em lidar com várias coisas lá. Eu acho que para o Dineno seria ruim, para o Cruzeiro seria ruim. Porque eu acho que o Dineno, para mim, ele não está ganhando tantos minutos, ou ele não está ganhando tanto ritmo de jogo assim, justamente porque optaram por fazer um planejamento com ele mais devagar. Para não correr o risco de mais nada. Então é assim, entrar em situações muito específicas para cada vez mais melhorar a parte física, melhorar o rendimento, para ganhar minutos em jogos onde ele não corra tanto risco assim. Ele vem de 2 lesões bem graves. Então eu acho que é um planejamento para aos poucos ir ganhando cada vez mais minutos. Eu acho que o Dineno, em perfeitas condições, e aí tanto de física quanto de ritmo, ele é o reserva imediato do Caio Jorge na posição de centroavante, tá? Na posição especificamente pensando em camisa 9, em alguém que pode ser o cara para ficar na área. Nada impeça, por exemplo, que ele jogue junto com o Caio Jorge, ou que ele jogue junto com o Gabigol. Então eu acho que ele é uma opção interessante nesse sentido. E eu acho que o Jardim pensa assim também. Ele está trabalhando o Dineno nesse sentido. Então, para o Cruzeiro, eu não acho que é uma boa pensar. Ontem o Comini até defendeu que para o Dineno talvez um empréstimo seria bom. E aí ele falou para algum time onde ele possa ser aproveitado. Eu não vejo isso como uma vantagem neste momento. Tem gente no chat que concorda com o Comini, viu, Popó? O Rogério Carvalho mandou aqui, ó. O Dineno tem que ser dispensado, sim. Para ele vai ser ótimo. Tudo que ele tem diferenciado, o Cruzeiro já tem no elenco. O quê? Quem? Quem que o Cruzeiro tem um cara enfiado lá na área se você precisar de um jogo que precisa... Gente, aqui, eu fico assim, eu não tô nem aí o que é bom pro Dineno, eu tô preocupado com o que é bom pro Cruzeiro. Eu acho que a permanência do Dineno é uma boa, porque você precisa de outras formas para atuar. O Cruzeiro hoje tem uma forma de jogar, que é aquela pressão inicial maluca e tal, mas vão ter jogos que isso não vai resolver. Sim. E você talvez vai precisar de um centroavante enfiado lá na área, que é bom de cabeceio. Ah, mas o Bolasso já faz. Mas o Bolasso também é jogador de beirada, que a gente precisa dele nas beiradas também, né? Às vezes vai ser ele o cara que vai cruzar pro Dineno fazer o gol, né? Então, acho que assim, é um jogador que traz outras formas do time poder atuar, né? Então, eu não vejo que hoje no Cruzeiro, Gabigol é jogador de área? Não é. Caio Jorge também é jogador de área? Aquele jogador que fica afundado na área de fazer uma parede? Não, característica dele pelo contrário. Não, então, movimentação demais. Eu não vejo que hoje no elenco do Cruzeiro tenha jogadores com essas características, não. Até, vamos passar pelos elencos, acho que a gente pode fazer isso, passando pelos elencos de Atlético e Cruzeiro.
A gente vê, para palpitar aqui, se tem quais jogadores poderiam realmente ser emprestados, tentar ser negociado. No gol, o Cruzeiro tem Cássio, Léo Aragão e o Otávio, aí não vai mexer nisso. Não deve mexer nisso. Na zaga, eu acho que é só o Ramon Gamarra, né? Porque Fabrício Bruno, João Marcelo tá machucado, mas aí tem o Gamarra, o Vidalba e Jontas Jesus. Gamarra, esse aí pode, né? Cruzeiro. Sem dúvida. Eu acho que é a intenção, inclusive. Nas laterais, Cauã Prates e Kaique do lado esquerdo, no lado direito, William Fagner. Também tá bem organizado os lados de campo do Cruzeiro. Volantes, Lucas Romero, Lucas Silva, Murilo Hickman, Matheus Henrique e Christian e Japa. Ótimo. Também pode chegar mais volante Japa também é outro. Eu acho que volante é uma posição a gente volta nisso então, mas de saída desses... Eu acho pouco provável que consiga, mas se o Cruzeiro conseguisse negociar o Wallace, eu não veria problema, tá? Eu só acho que é pouco provável que vai acontecer. Foi um jogador que custou muito dinheiro ao Cruzeiro, é um jogador que tem provavelmente um salário alto. Eu não acho que o mercado brasileiro vai querer bancar, né, ou tirar. Eu não acho que empréstimo seria uma boa opção. Meias ofensivos, Matheus Pereira e Eduardo, esses dois não vai mexer. Pontas, Wanderson, Kenji, Rodriguinho, Bolassi e Marquinhos. Aqui eles colocam o Lautaro como centroavante, mas vamos colocar o Lautaro aberto também como ponta. Pode ir embora, né? Esse eu acho que é outro que poderia sim ser negociado. O Rodriguinho talvez poderia ser emprestado para ter mais. Porque o Cruzeiro parece que não vai jogar, né? Pois é, a situação do Rodriguinho ela é bem curiosa, né? Porque ele é um jogador que ele chega com pelo menos a promessa de ser multifunção, né? De poder atuar como meia, de poder atuar até como segundo volante. Ele chegou a atuar também como aberto, né? Como ponta no América. E não vinga, né? No Cruzeiro ele tem... No Cruzeiro trabalhando ali com o Jardim no dia a dia do que emprestar ele. O Rodriguinho, realmente, a situação dele, eu lembro que no começo do ano a gente cobrava muito que pudéssemos ver mais minutos dele, mas de todas as vezes que ele entrou, ele sempre demonstrou muita vontade, ele sempre foi muito voluntarioso. No último jogo da Sul-Americana contra o União, inclusive, para mim, ele foi o que em campo mais entendeu o que tinha que fazer, mas tecnicamente até hoje não rendeu, né? Não é como se estivesse fazendo uma falta absurda ou a entrada dele fosse modificar e mudar o jogo em algum sentido. Mas eu acho que é ok ter ele no elenco no momento. E aí, então, dito tudo isso, das possíveis contratações, quais os setores que... Bom, o zagueiro, o canhoto pela esquerda, eu acho que isso aí é imprescindível. Um bom volante também, de preferência um bom primeiro volante, para poder dar mais tranquilidade para quando não tiver o Romero e a gente ainda não tem, e acho que não vai ter mais confiança no Wallace, ou se tiver vai demorar a retomar. Eu acho que o ponta o desequilibrante, como diz o Leonardo Jardim, para poder fazer uma substituição, para mudar alguma coisa com o jogo, para ele parar de olhar para o banco e falar, não, vou manter o time que está em campo, porque no banco eu não vou conseguir mudar. Então eu acho que são essas 3 contratações que o Cruzeiro vai precisar de fazer. Não acredito que venha muito mais que isso também. Não acho que vai ser o perfil dessa janela do Pedro Lourenço, do Leonardo Jardim. Até para evitar também mudanças bruscas em termos de elenco, ali, igual aconteceu ano passado. Mas essas 3 posições eu acho que o Cruzeiro ataca. E aí, só complementando, eu também acho que nessa primeira janela, né, essa janela que vai até o próximo dia 10, eu acho também que é pouco provável que a gente veja alguma movimentação nesse sentido. Eu acho que até nas férias a gente pode ver alguma movimentação para o atleta chegar e às vezes treinar antes, mas ser inscrito só quando de fato a janela abrir.